A paz do Senhor aos irmãos, amém? Nós estamos aqui no domingo, né? Nós vamos estudar a lição de número 6, né? Hoje é dia 10 de maio de 2020. O tema da nossa lição, irmãos, é a condição dos gentios sem Deus, amém? O nosso texto áureo está em Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 11, que diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisos pelo que, na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão, herdeiros da promessa. Amém? Nós vamos estudar a condição que os gentios se encontravam até que Cristo se manifestasse. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em Efésios do capítulo 2, do versículo 11 e 12, e também em Romanos, do capítulo 4, versículo 12, 13 e versículo também 14. A nossa introdução da nossa revista diz o seguinte: nesta presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Estava sem Cristo, separado de Israel, alienado quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um destes aspectos. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui o estado que o apóstolo Paulo escreve, fala um pouco sobre os gentios, dizendo que eles estavam separados de Cristo, que eles não eram o povo eleito, eles não tinham parte na promessa e também não conheciam a Deus, ao Deus vivo. Lembrando que os gentios, eles viviam em um politeísmo, não é? No meio da idolatria. Eles criam em outras divindades, mas logo após Paulo começar a pregar e a ministrar a palavra do Senhor, em Éfeso, toda aquela cidade é mudada pelo poder da palavra do Senhor. Nós vamos estudar o conceito, o que isso representa para nós, Representa a antiga vida, a forma que vivíamos, a maneira com que andávamos. A partir do momento que conhecemos a Cristo, isso tudo mudou, tudo passou a ser diferente, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Fomos regenerados, fomos adotados, Passamos então a conhecer a Deus pouco a pouco, a sua presença e a sua palavra foi entrando e mudando as nossas vidas. Chamados incircunciso, diz assim: na era antes de Cristo, além dos mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificado como incircuncisos. Amém? Eu me lembro desse episódio quando, por exemplo, Davi está lutando, vai lutar com Golias, e Davi chama Golias de incircunciso. Significa dizer, quem é este homem que não conhece a Deus, que não faz parte desta aliança? Então, Davi chama Golias de incircunciso. Não tem pacto com o Senhor, não teme a Deus, não faz parte do povo eleito, não tem direito a promessa alguma. Davi então intitula Golias de incircunciso, dizendo que ele não conhecia, dizendo que o Deus que ele adorava, na verdade, não era o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Biblicamente falando, só havia 2 povos, judeus e gentios. Os judeus, eles eram circuncidados ao 8º dia de nascimento.
né? As outras nações não tinham esse costume, né? Não obedeciam ou não conheciam, né? Viviam dentro da idolatria, servindo a outros deuses. Mas ao povo judeu, né, que foi dado a conhecer através da palavra do Senhor, o Senhor se revelou a eles primeiramente, né? O Senhor deixou esta palavra, esta mensagem, né, para que o menino, todo aquele menino fosse circuncidado ao 8º dia. Isso eles tinham por tradição, por costume, era um sinal no meio do povo judeu, dizendo que aquele homem, aquele varão, aquele menino que nasceu, ele fazia parte do pacto do Senhor, ele fazia parte do povo eleito, do povo escolhido, da nação a quem Deus escolheu. Amém? Agora, as pessoas que não se circuncidavam, as nações vizinhas, eram tidos como incircuncisos, não conheciam, não obedeciam, não é? Era desta forma que os judeus tratavam. Muitas vezes nem se sentava à mesa para comer, muitas vezes não se cumprimentava, porque aquela outra pessoa era de uma outra nacionalidade, de um outro costume, não é? E nós vemos isso ao decorrer da palavra do Senhor. Os judeus, então, que se circuncidavam, passavam a conhecer pouco a pouco a lei do Senhor e a temer e a obedecer a palavra do Senhor. A circuncisão do coração. Nós vamos ver que mais adiante a circuncisão e incircuncisão veio ser mudada. Quando nós falamos de circuncisão, nós estamos falando do período do Antigo Testamento, não é? Nesse período, né, quando o Senhor levanta Moisés e as pessoas, os homens eram circuncidados. Quando chega ao Novo Testamento, nós ainda estamos com aquele ranço, aquela tradição judaica, né, muito enraizada. E pouco a pouco isso vai sendo mudado. Por quê? Porque eles acreditavam que somente judeus poderiam ser salvos. Eles acreditavam que o Messias viria somente para o povo judeu. Mas como nós observamos e vimos na palavra de Deus, Jesus não se manifestou somente aos judeus, mas se manifestou para toda a humanidade, para todos que creem, independente da sua origem, independente da sua raça, do lugar nascido. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, e não fala do mundo como coisas, como matéria simplesmente, mas fala do mundo como criatura, homem, mulheres, o povo, as pessoas. Foi essas pessoas, é este mundo que Deus amou, nessa pluralidade ou diversidade de pessoas, de cultura. A gente percebe o seguinte, né? A circuncisão, então, ela passou a não ser feita na mente como um sinal simplesmente, mas ela passou a ser feita uma circuncisão do coração. No momento que eu conheço a Cristo, no momento que eu passo a obedecê-lo, no momento que eu passo a amá-lo, que eu passo a temê-lo, eu passo então a fazer parte deste povo, do povo eleito. Eu passo a ser igreja, eu passo a ser templo espiritual, aonde o Senhor habita. Nós pensamos que quando estava em Jerusalém, houve então essa preocupação. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho para quem? Não é? Eles começaram pregando aos judeus, mas logo passaram aos gentios e perceberam que as mesmas coisas que Deus fazia no meio dos judeus também estava acontecendo no meio dos gentios. Os gentios, por exemplo, estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. Os gentios, por exemplo, estavam sendo ressuscitados, estavam sendo curados. Isso é um sinal de que a promessa não é somente para o povo eleito, mas era para todos os que creem. E crendo em Jesus, recebe-se perdão dos pecados. Crendo em Jesus, pode ser batizado com o Espírito Santo, pode ser perdoado, pode ser regenerado, pode ser curado para a glória de Deus.